Na Kabbalah, a gente fala o tempo inteiro sobre a importância de se elevar como ser humano. E o vídeo de hoje vai ser exatamente uma aula sobre isso, já que o nome da porção que nós estamos lendo, Nassau, significa isso, elevar-se. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na nossa vida, às vezes a gente fica preso em padrões de comportamento. E segundo a Kabbalah, essa é uma das coisas que mais nos impede de crescer como pessoa, de nos elevarmos. Não só no sentido espiritual, tá? Às vezes físico também. Então, vamos ilustrar alguns casos para você entender do que eu estou falando e depois a gente discute mais a fundo. Pense quantas vezes, por exemplo, já deve ter acontecido com você algumas vezes, né? Que você fala alguma coisa do tipo assim: olha, eu sei que eu tenho X problema, eu sei que eu tenho tal traço de caráter ou tal traço de personalidade. Eu entendo racionalmente qual é o problema, eu sei conscientemente, mas também, por outro lado, eu não consigo alterar, né? Você sabe que tem aquela dificuldade e nada muda. Ainda que você se esforce, tá? Não estou nem falando de pessoas que não se esforçam, aí que não altera mesmo. Então, muitas vezes esses padrões que a gente tem de comportamento são uma prisão para nós. A gente sabe que tem e não consegue ao mesmo tempo se livrar. E o ideal pela Kabbalah seria que, frente a esses padrões de comportamento, a gente aprendesse a se abrir para outros modos de comportamento, para outros padrões, né? E não aqueles que a gente sempre teve. Então, aprofundando agora mais um pouco, como eu falei, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente vai aprendendo a se relacionar com o mundo, com a sociedade, né? Pais, família, amigos, colegas, e a gente vai, obviamente, criando formas automáticas de fazer certas coisas, vamos chamar assim. A gente vai criando formas automáticas de se relacionar com esse mundo. É como se a gente fizesse certas regrinhas na nossa cabeça, tá? Tudo isso muito imperceptível, não é que você faz sabendo o que você está fazendo. Uma criança já faz, tá? Você cria essas regrinhas para você se tornam coisas fixas, né? Mandamentos, como se fossem os 10 mandamentos, tá? E você começa a montar esquemas na sua mente. Olha, quando isso aqui acontecer na vida eu vou fazer assim, quando aquilo acontecer eu vou fazer assado, e você vai criando esses padrões, tá? E aí então você fica fixado nessas formas de comportamento, e mais do que isso, você repete esses comportamentos constantemente. Como eu disse, é como se você criasse uma regrinha. Sempre que acontecer A, eu vou reagir com B. De novo, você não faz nada disso percebendo, tá bom? Você vai criando sem se dar conta. Agora, para Kabbalah, como a gente estava falando, o que é importante? Eu consegui, às vezes, sair dessas regras, tá? Porque essas regras, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais, elas não são de fato quem nós realmente somos, tá? Às vezes elas são mais um problema do que uma solução. Para Kabbalah seria legal que a gente conseguisse, às vezes, sair dessas regras e se abrir, como eu falei, para outras possibilidades. E eu não precisaria, sempre que algo A acontece, reagir com B. Se abrir para possibilidades infinitas, né, de ação. Vamos ver primeiro, antes de criticar, né, quais são os lados bons de ter essas regrinhas que a gente vai criando, essas estruturas. Bom, a primeira coisa, são 2 pontos principais, tá? Elas são muito importantes em primeiro lugar, porque elas permitem que a gente organize o mundo, né? Eu começo a entender o mundo e consigo dar uma lógica para o mundo. Olha, então eu sei que isso funciona desse modo, eu tenho que reagir desse modo, que aquilo funciona daquele outro, e aí eu começo a ter uma estrutura que me acalma, no fundo, né? Porque eu sei que eu estou atuando num ambiente controlado, vamos dizer assim. É diferente de eu ter que atuar num lugar que eu não sei o que está acontecendo, que eu não tenho uma regra que me preparou para aquilo, percebe? Então ela me organiza o mundo e me dá essa tranquilidade. E o segundo grande ponto, aliás, ligado a esse primeiro, né, ou influenciado por esse primeiro, essas regras são muito importantes para o nosso corpo. Por quê? Porque elas economizam muito da nossa energia mental. Como eu já tenho uma série de regras na cabeça de como eu devo me comportar, cada vez que surge uma situação, eu não preciso ficar pensando o que eu vou fazer. Em português é como se a gente falasse, não preciso ficar reinventando a roda, né? Já tem ali uma regra, eu sigo aquela regra e pronto. Eu não gasto energia mental, eu não gasto energia da minha estrutura corporal. Então é inclusive um mecanismo de preservação, se você quiser pensar assim, né? É um jeito de você se preservar. Mas, aí vamos para o lado negativo, né? Por outro lado, como eu falei lá atrás,
Quando você tem essas regras de comportamento, você não está realmente exercendo a sua vontade, muitas vezes. Você não está realmente, às vezes, sendo você. Por quê? Porque essas regras, muitas vezes, elas são aprendidas lá na infância, quando você começou a se relacionar com o mundo, como eu disse, e muitas delas vêm porque, por exemplo, você aprendeu com a cultura, você aprendeu com a sua família, você aprendeu com seus pais, e elas não são talvez realmente você, percebe? Você só incorporou aquelas regras, deu elas como verdade, e sei lá, desde os seus 5 anos de idade você tem aquela regra. Hoje você pode estar com 50, 60, 70 e estar com aquela mesma regra de comportamento. Então, em termos um pouco até mais cabalísticos, essas regras às vezes não estão fazendo você exercer a sua real vontade frente ao mundo. Né? Você se aceitou, digamos, você se colocou numa posição de ficar preso e escravo daquele modo de ação. Então, de novo, acontece algo, você falou para você mesmo que você tem que sempre reagir daquele modo. E aí você ficou preso e escravo, como eu disse. Você entrou numa, como chama, aquela areia movediça, né? E não consegue sair. Em casos até mais graves, tá? Esse nível de escravidão para essas regras pode variar. Pode ser para coisas normais do dia a dia, é escravidão e prisão do mesmo jeito, tá? Mas pode ser para situações um pouco mais importantes, e essas reações que você aprendeu, essas regras que você estabeleceu, podem ser também bem graves, tá? Às vezes essas regras fazem que você, por exemplo, comece a ter pensamentos obsessivos frente a alguma coisa que acontece no mundo, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma fobia, quando você tem um medo, quando acontece algo que mexe com a sua estrutura, e você fica com o pensamento obsessivo. Por que isso acontece? Porque na sua cabeça você criou essa regra. Tá? Quando não é pensamento obsessivo, ou às vezes junto, uma ação compulsiva. Acontece algo e você tem que fazer algo repetidamente, várias vezes, daquele modo, percebe? Começa a virar, inclusive, uma patologia mais séria. Repito, mesmo as regras mais leves também são uma prisão e uma escravidão. Também seria legal a gente quebrá-las. Tá? Mas as mais graves, claro, são mais importantes de a gente tratar, talvez, primeiro. Então, agora que eu expliquei um pouco melhor, acho que você já começou a entender do que nós estamos falando. Né? Às vezes, talvez não é muito fácil identificar isso em você, mas pense em alguns casos em que você já viu isso acontecer no outro. Por exemplo, lembra quando alguma vez, certamente você já passou por isso também, né? Você estava conversando com uma pessoa normal, numa boa, né? E você falou de alguma coisa, você falou sobre X, tocou lá num tópico e a pessoa explodiu, do nada. Daquelas que você olha e fala, meu Deus, né? O que aconteceu? Por que a pessoa teve essa reação? Em termos cabalísticos, o que provavelmente aconteceu? Você pisou no calo da pessoa, né? Como a gente falaria em português. E em português também, às vezes em linguagem popular, você começa a falar, meu, o cara enlouqueceu, ela surtou, endoidou, né? No fundo, o que está acontecendo? Não é loucura, a pessoa tem sanidade mental. Só que aquele assunto que você trouxe disparou algo naquela pessoa. É como se fosse uma falha de reação. Para aquele estímulo que você deu, a pessoa não precisava reagir com toda aquela intensidade, ela não precisava reagir com toda aquela força, mas por algum motivo tem uma falha no sistema daquela pessoa. É uma reação desproporcional, percebe? Bom, voltando para os termos cabalísticos, né? Quando a gente fica nessas regras que a gente cria para nós, nesses padrões de comportamento, a gente está literalmente aceitando um baixo nível de conexão com a luz. A gente sabe que daria para ter um nível de conexão maior, como eu falei, muitas vezes eu entendo racionalmente, né? Mas eu não mudo, eu fico naquele baixo nível de conexão. A pergunta que a Kabbalah falaria é, por que você fica nisso? Né? Por que você não tenta ir para algo melhor? E a porção dessa semana está tentando mostrar para nós isso, né? Olha, você tem que se elevar, você tem que sair desses padrões baixos de comportamento, não baixos no sentido de negativos, baixos porque eles são pouco para o que você pode, né? Eles são menos do que você merece. E a porção vai falar, vai buscar algo maior, vai fazer um nassô, né? Vai se elevar. Então, para encerrar o vídeo e ficar aí completinho, né? Ficou bem didático, acho, espero, a estrutura do que funciona. Agora vamos tentar aplicar na prática como é que eu faço então para fazer esse tipo de mudança, esse tipo de elevação. Bom, eu vou dar aqui um roteiro, tá? Uma sugestão, quase que um exercício. E pessoal, infelizmente não tem segredo, é uma prática constante, é um treino, tá? Não tem segredo em que sentido? Não tem uma fórmula mágica que eu possa passar e olha, do dia para noite você vai mudar. Você tem que investir aí tempo e energia para aprender a fazer essas transformações. Mas eu garanto que vale a pena.
Pega esse exercício que eu vou dar agora e começa a aplicar na sua vida, você vai ver mudanças transformadoras. Bom, então é um roteirinho que eu montei. Ele tem 4 passos. Vamos lá? Primeiro passo é o seguinte. Começa analisando uma situação. Não começa tentando mudar em todas as áreas da vida, porque é muito complexo. Pega uma situação em que você sabe que você tem esse comportamento automático, que te dispara esse comportamento automático, tá bom? Desculpa. Tenta, se você quiser, pegar em especial uma situação que dispara um comportamento automático ruim, negativo, que você não gosta. Não é obrigatório, você pode fazer com um positivo também, mas tenta pegar um daqueles que mexe com você, tá? E você sabe que quando acontece, você entra no modo automático, tá bom? Esse é o primeiro passo. Identifica essa situação. Segundo passo. Na próxima vez que você se deparar com essa situação, ou com uma parecida e que você sabe que vai disparar isso, conscientemente perceba que você está entrando na situação. Faz acender um alerta vermelho. E ainda nesse segundo passo fala, eu vou parar, eu não vou entrar aqui, eu não vou entrar nesse modo de ação. Tá bom? Terceiro passo, já dei aí uma prévia no 2, você decide mentalmente, eu não vou agir do modo automático. Eu não vou agir como eu sempre agi. Eu vou agir com um novo repertório. E aqui um ponto importante. Não precisa pensar muito qual é a nova ação que você vai fazer, tá? Não precisa ficar racionalizando ou elaborando qual vai ser esse novo repertório. Você pode deixar vir naturalmente. Só se comprometa a não fazer o antigo, não fazer o que você sempre fez, tá bom? E aí, no quarto passo, deixa fluir e haja diferente, certo? Então são esses 4 passos. Perceba que nesse roteiro que eu coloquei, o segredo por trás dele jaz em quê? Na consciência, né? Tudo é uma questão de consciência. É você, primeiro, parar e perceber o que está acontecendo, né? Ó, eu sei onde eu estou entrando, eu sei que a situação está chegando, e a próximo passo também de consciência é decidir mudar. Racionalmente falar, eu não vou ter essa reação. Então você está conscientemente falando, eu não permito que isso passe despercebido, eu estou olhando, eu estou prestando atenção, e eu não permito que eu faça uma reação automática, tá bom? Então, só para simplificar, porque eu no meio, né, elaborei aí cada ponto, vou terminar repetindo resumidamente os 4 passos desse roteiro. Primeiro, pega uma situação que te dispara um comportamento automático. Segundo passo, na próxima vez que você se deparar com essa situação, você vai falar o quê? Eu sei que eu estou entrando nela. Só o segundo passo é isso. Perceba conscientemente que a situação está ali. Terceiro passo, decida mentalmente, não vou agir do modo automático, não vou agir com aquele repertório antigo, vou fazer algo diferente. Quarto passo, haja, deixa vir esse comportamento novo. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.